o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é muita, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos no dia de hoje São Lucas. Lucas não fazia parte do grupo dos 12 apóstolos. Talvez nunca viu Jesus. Ouviu falar muito, é verdade. Aconteceu que um ano depois que Jesus subiu para o céu, e os apóstolos já tinham ido para cá e para lá, não esqueçamos a última frase que Jesus pronunciou na hora de subir para o céu: ide no mundo inteiro, anunciai o Evangelho a todos os povos, batizai em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, eu estarei convosco até o fim do mundo. Foram as últimas palavras que Jesus pronunciou. E os apóstolos, dias depois, repletos dos dons do Espírito Santo, foram para cá e para lá. Um ano depois que Jesus subiu para o céu, aconteceu a conversão milagrosa de Paulo, que era perseguidor e que virou verdadeiro apóstolo, a tal ponto que Paulo, mesmo não pertencendo ele também ao grupo dos 12, foi depois nomeado de apóstolo, pelo trabalho incansável que ele realizou no mundo inteiro. Aliás, tem mais, sendo que Paulo ouviu dizer que Jesus havia enviado os apóstolos até lugares mais longínquos do mundo, Paulo, convertido, colocou este projeto na sua cabeça e viajou. Foram 4 grandes viagens missionárias para anunciar o Evangelho. E foi aí que encontrou, desde a primeira viagem, Lucas, o grande santo de hoje. E Lucas não somente recebeu o batismo, ele era médico, uma pessoa até de destaque pela sua cultura. Continuou operando até o seu bem para os doentes e tomou a decisão de acompanhar Paulo em todas as suas peregrinações. Resultado, hoje a Igreja reconhece como divinamente inspirado o Evangelho de 4 pessoas, Mateus e João, que eram 2 apóstolos, como também de Marcos
e Lucas, o santo de hoje, que mesmo não tendo conhecido Jesus, escreveram na íntegra, com total sinceridade, o que eles ouviram falar de Jesus. E o Evangelho de Lucas é reconhecido como divinamente inspirado. Trata-se de 24 capítulos. Aliás, tem mais. Pelo fato que Lucas acompanhou Paulo, ele fez questão de escrever um outro livro, que é considerado também divinamente inspirado e que chama-se Atos dos Apóstolos. Isto é, o que os apóstolos, em geral, com destaque Pedro e Paulo, fizeram nas suas viagens missionárias anunciando o Evangelho. Meus amigos, estamos diante de uma pessoa que, iluminada por Deus, escreveu páginas que hoje são de um valor, de um patrimônio altíssimo na história, porque nos permitem de conhecer o trabalho missionário da igreja que estava nascendo. Belíssima também a página do Evangelho de Lucas, no Evangelho de hoje, quando Jesus apresenta um dos problemas mais graves que até hoje atinge na igreja, a falta de sacerdotes. A messe é muita, os operários, os trabalhadores são poucos, por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a messe. Pedi, em língua latina, rogate. O fundador da minha congregação religiosa pegou exatamente este trecho do Evangelho, que foi o carisma dele, e fundou a congregação dos rogacionistas, da palavra rogate. Rogai ao dono da messe para que envie os operários. Para deixar bem claro, é Jesus que fala que quando se reza pelas vocações, é impossível não ter uma resposta da parte de Deus. Aliás, dizia um grande santo, São João Bosco, que o presente mais bonito que Deus pode dar para uma família é de doar-lhe um filho que se torne sacerdote ou uma filha que se torne religiosa, tendo em vista o bem que estas pessoas poderão fazer um dia aos fiéis que Deus vai entregar aos seus cuidados pastorais. Portanto, prezados amigos aqui presentes e vocês que nos acompanham pela rede Século XXI, se dentro da vossa casa uma criança, um adolescente, um jovem mostrar sinais de uma vida dedicada inteiramente a Deus, a vossa casa se transforme na primeira casa de formação para esta pessoa. Primeiro seminário. E o vosso exemplo de pais e de pessoas muito achegadas seja o exemplo dos primeiros formadores. Meus amigos, é um dom precioso hoje a presença de sacerdotes ao nosso serviço. Precisamos, inclusive, temos até um bom nome no exterior como o país mais católico do mundo. E tomara que este título continue por muito tempo. Porém, nós sabemos que até hoje o Brasil continua importando sacerdotes de fora. E são milhares, eu estou nesta categoria, inclusive, são milhares de padres que vêm para o Brasil diante do número de pessoas altíssimo e pouquíssimos sacerdotes. Portanto, alguém poderia dizer, padre, mas tem um problema que pode atingir a igreja na sua hierarquia, mas nós somos leigos, o que é que nós podemos fazer? Eu já sou uma pessoa casada, já tenho a minha formação, já tenho a minha família, eu não posso fazer nada. Não, meus amigos, é a página do Evangelho de hoje que não nos deixa indiferentes, porque Jesus fala de rezar. Um leigo que reza pelas vocações é atendido por Deus.
Aquela família que acredita no valor de uma vida doada inteiramente ao serviço de Deus para o bem dos irmãos, recebe a bênção de Deus e as vocações chegam. Portanto, meus amigos, rezemos diariamente pelos jovens vocacionados para a vida religiosa e sacerdotal. Rezemos para os nossos padres. Rezemos para os padres idosos, que gostariam até descansar um pouquinho, mas não têm nem a coragem de fazer este pedido aos seus bispos, porque já sabem qual é a resposta. Não tem ninguém para substituí-los. Portanto, vamos ajudá-los com a nossa oração e não esqueçamos, quanto mais rezarmos, mais vocações chegam para o bem da nossa comunidade e da nossa família.